Colossenses, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 2 até o final do capítulo. Diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio como expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Tessalonicenses. E as dos Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Amém? Separar a mensagem de hoje em dois pontos que eu julgo bastante importante. Quero falar sobre os princípios gerais que o apóstolo apresenta nos versículos de 2 a 4, e depois quero falar um pouco sobre essas saudações que ele faz a um tanto de homens e mulheres, irmãos em Cristo, cooperadores do seu ministério, a importância desse grupo de cooperadores, né? Então o apóstolo Paulo, depois de falar profundamente acerca de dois mistérios, o mistério de Deus, que é Cristo, e o mistério de Cristo, que é a igreja, nesta epístola ele trata profundamente dessa questão, dos aspectos práticos, né, da nossa relação enquanto igreja para com o nosso Senhor. Ele nos adverte acerca das heresias iminentes no seu tempo, emergentes, né, no seu tempo, que já estava procurando invadir a igreja para furtar a fé dos santos. Ele apresenta aqui nessa epístola sobre a verdadeira vida cristã, ou os princípios que fundamentam uma verdadeira vida cristã. Quando eu digo verdadeira vida cristã, é porque infelizmente se fala muito sobre vida cristã, e todo cristão sabe que se tem uma vida cristã a ser vivida, praticada, porém muitas vezes se confunde vida cristã com um mero processo artificial de ritualismos, de movimentos e de cultos baseados em coisas, né? As pessoas às vezes elas entendem que uma vez que elas agregam a um grupo cristão,
por motivos vários, não necessariamente a fé no Evangelho, muitas vezes em busca de uma bênção, em busca de uma vitória, em razão de um grupo social, de um casamento, ou de qualquer outra coisa, e aí elas integrando esse grupo por meio de alguns ritos, batismo em água, o partir do pão, que os cristãos chamam de ceia do Senhor, e a participação dos cultos gerais, dos compromissos da igreja enquanto festividades, encontros, cultos, né? A pessoa logo pensa que isso é ser um cristão. E lógico, a vida cristã inclui essas coisas, né? Inclui batismo, inclui o partir do pão, inclui as reuniões da igreja, a comunhão, logicamente. Mas isso é apenas o resultado do desfrute de algo que já deve ter acontecido no coração. Paulo vai dizer que a vida cristã verdadeira, ela brota de uma experiência real no coração, na alma, na consciência, uma experiência de morte e ressurreição com o Senhor. Todos os enganos combatidos pelo apóstolo nesta epístola e em outras epístolas dele, parte desse pressuposto de que se pretende, desde os primórdios da igreja, introduzir um mero ritualismo para a manutenção de uma fé superficial, de uma fé artificial. E Paulo luta, portanto, por uma fé orgânica, uma experiência, ser unido a Cristo na sua morte, a morte do velho homem, a morte da velha natureza. E Paulo, ele trabalha todas as características orgânicas dessa natureza caída. Ele apresenta quais são os efeitos dessa natureza no homem. E Paulo luta por uma experiência orgânica de uma união com Cristo na sua ressurreição. Em outras palavras, não existe vida cristã real, senão aquela que tem a pessoa de Cristo como centro de todas as coisas mesmo, no sentido de que Ele é a causa, a origem, razão de tudo o que existe. Ele é a vida imanente que a tudo gera, que a tudo produz. Ele é que sustenta todo o universo. E então ele parte desse pressuposto para então mostrar a Cristo como o cabeça da igreja, porque Ele é o Redentor, fala da sua morte vicária. Não existe vida cristã se você não tiver essa fé nesse Cristo de Deus, e ter então agora uma relação com esse Cristo de união, né? Ou seja, aquele que crer, a fé pressupõe essa união. Fé não é acreditar meramente. Infelizmente a nossa Bíblia, né, ela tem a influência do latim, porque a primeira tradução da Bíblia foi a Vulgata, do grego para o latim, e a nossa Bíblia traz muito a palavra crer, 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 que de certo modo é uma palavra correta, mas é uma palavra que talvez não exprima com exatidão o termo fides, né? Que seria fé em latim, ou que seja o termo fé em grego, né? Uma outra palavra que tem o sentido de fidelidade. Aquele que exerce fé em algo tem essa fidelidade. Essa fidelidade é um vínculo de coração. Quando a pessoa ela se converte a Cristo, como diz Jesus em João capítulo 3, ela entra para o reino de Deus. Não entrar, cuidado, no sentido geográfico. Não é um entrar em algum lugar, numa esfera, numa atmosfera. Esse entrar implica que agora a consciência deste que creu, ela agora está vinculada ao coração de Deus. Aquele que crê, ele gera um vínculo de consciência e um vínculo de coração com a causa divina. Essa pessoa, ela entra num caminho de conhecimento da verdade. E a verdade, na medida que vai ganhando o coração, ou que vai sendo iluminada no coração, essa verdade vai ganhando o coração da pessoa, essa pessoa vai cada vez mais estreitando os laços de amor, de fidelidade, de obediência com a verdade, que é Cristo. Isso é uma raridade nos nossos dias. Quando se fala, por exemplo, aqui, o apóstolo Paulo diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Paulo coloca a oração como sendo um princípio
da vida cristã. Ou seja, todo cristão, ele ora naturalmente. A oração não como um rito, não como uma obrigação, mas a oração enquanto um coração que, estando ele vinculado organicamente à verdade de Deus, ele clama constantemente pelo cumprimento de toda a vontade de Deus. Falando de oração, basta você lembrar que, certa ocasião, os discípulos de Cristo lhe pediram, dizendo: Senhor, ensina-nos a orar. Aí eu fico pensando, vocês reflitam comigo, por que os discípulos pediriam a Cristo para ensiná-los a orar, ensinar-lhes a orar, se era a praxis do judaísmo a oração constante? Se vocês lembrarem daquela parábola do publicano e do fariseu, lembra? Que entrou um fariseu no templo e ele orava de si e para si mesmo, dizendo: ó Senhor, eu não sou como aquele publicano, porque eu oro 3 vezes ao dia, jejuo 3 vezes por semana. Aí ele passava a mencionar o que eles faziam. A oração e o jejum fazia parte da praxis do culto e da fé do judaísmo. Então, era natural que você visse constantemente os judeus orando, seja nas sinagogas, seja nas praças públicas, seja no templo, porque o povo de Israel, a nação de Israel, era uma nação teocrática, era uma nação religiosa, era uma nação que se entendia como uma nação santa de Deus, o povo de Deus. Não estamos falando de pagãos, estamos falando daquele povo que fora separado em Abraão, Isaac e Jacó, que veio com uma descendência dessas primícias, né, desses patriarcas, se tornaram o povo escolhido de Deus sobre a terra. Então, por que os discípulos pediriam ao Senhor: ensina-nos a orar? Então, isso é muito importante, porque logo isso traz para nós uma ideia. A ideia de que os discípulos, não é que eles não sabiam orar como oravam os judeus. Não é que eles não sabiam orar porque não tinham aprendido na sua infância, nas sinagogas, nos templos, com seus pais. Não, eles sabiam aquela oração ritualística. Agora, o que eles pedem a Cristo é que o Cristo ensine a eles a orarem a oração do Novo Testamento, a oração nessa nova perspectiva de que Cristo é o cumprimento de todas as coisas. Eles querem que Cristo ensine eles a orarem uma oração do coração, não uma mera oração ritualística, religiosa, pragmática. Por isso Cristo diz assim: olha, quando vocês orarem, vocês devem orar assim. 2 pontos. E aí segue o que nós conhecemos como oração do Pai Nosso. E infelizmente, porque a cristandade desde sempre lê a Bíblia sempre num sentido meramente teológico, ou seja, lê a Escritura no sentido meramente literal da coisa, acabou que a cristandade passou a rezar o Pai Nosso, ou que seja, passaram a reproduzir literalmente essa oração. Tanto é que há grupos, né, que rezam o Pai Nosso numa sequência de vezes, e não raras vezes em empresas, lugares onde tem pessoas de diversos credos. Eles entendem que a oração do Pai Nosso seria uma oração ecumênica, né, que todos podem orar. Aí eles dão as mãos e oram: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Até em jogo de futebol se ouve jogadores orando ou falando essa oração do Pai Nosso, e muitas vezes sem a compreensão do significado dessa oração. Então a oração do Pai Nosso logo nos mostra que oração é o vínculo do coração daquele que ora com a verdade eterna de Deus. Há um vínculo. Ou seja, Jesus fala assim: olha, quando orardes, vocês deverão orar assim: Pai Nosso que estás nos céus. É uma invocação ao Deus eterno. E aí começa uma série de 3 petições. Ele diz: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Esses 3 primeiros pedidos, eles logo demonstram que aquele que ora, ele busca em primeiro plano o cumprimento da vontade eterna de Deus. Não essa oração que a gente ouve, que a gente está acostumado,
pessoa começa orando pelo pai, pela mãe, pelo sobrinho, pela sogra, e vai parar nos últimos pedidos, pedindo uma casa, pedindo um casamento, pedindo um carro, pedindo isso, aquilo, outro. Não, a oração, ela fala primariamente, nas 3 primeiras petições, acerca da busca pelo cumprimento da vontade de Deus. A santificação do nome do Pai, por saber que o nome de Deus foi profanado, por saber que todo o problema da queda da humanidade é em razão da profanação do nome de Deus, quando o nome de Deus foi colocado no meio de tantas criaturas, foi feito comum pelas criaturas, a ponto de os homens descrerem no nome de Deus, de os homens zombarem do nome de Deus, escarnecerem do nome de Deus. E é tanto que o Apocalipse diz que os 4 seres viventes, as 4 criaturas, em volta do trono, clamam de dia e de noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ou seja, é uma vindicação da santidade de Deus, razão porque a oração do Pai Nosso começa dizendo que o nome de Deus deve ser santificado. Não que Deus não seja santo em si mesmo, Ele é o santo, não é? Se tem alguém que é o santo, é Ele, ninguém mais. Agora, ocorre que na mente dos homens ou dos seres inteligentes e no coração, o nome de Deus tem sido profanado, tem sido usado de modo vão, inclusive, e não somente pelos ateus e pelos incrédulos, mas também para aqueles que se dizem crédulos, quando se toma o nome de Deus para se buscar as coisas próprias, ou seja, eu uso o nome de Deus para tentar adquirir ou receber o cumprimento de um desejo, muitas vezes até perverso, do meu coração. Então a oração do Pai Nosso fala do nome, da santificação do nome, fala que o teu reino se estabeleça na terra, do modo como ele acontece no céu, que a vontade de Deus, como ocorre no céu, se cumpra também na terra. Então veja que esse coração que ora, ele não ora os seus próprios desejos, ele ora à vontade de Deus, o que implica que alguém que busca o cumprimento dessa vontade eterna de Deus está com o seu coração o quê? Vinculado à vontade de Deus. Não existe oração genuína, oração real, oração que, como diz a Escritura em termos simbólicos, chega a Deus como aroma agradável, se não for a proclamação de um coração que esteja vinculado à vontade de Deus. Os 3 últimos pedidos da oração do Pai Nosso, que é o pão nosso de cada dia nos dai hoje, não é? O perdão das ofensas e não nos deixes cair em tentação, são 3 grandes e profundas necessidades humanas. Ou seja, não está orando por qualquer tipo de desejo egoísta daquele que ora, mas ele ora por necessidades diárias. Ele fala, o pão nosso de cada dia. Essa oração ela é muito profunda. Eu tenho uma série no nosso canal no YouTube intitulada A Oração do Pai Nosso. Salvo engano, tem 2 séries em que nós tratamos ponto a ponto dessa oração, e vale a pena os irmãos darem uma olhada, porque é de grande edificação. Então a oração, ela é esse respirar constante do coração do crente, aspirando pelo cumprimento da vontade de Deus e de ter aqui na terra minimamente uma vida tendo as suas necessidades todas supridas. Necessidades humanas, que são tanto físicas quanto o pão de cada dia, mas também que são espirituais, porque fala sobre o perdão de pecados e fala também de sermos livrados do mal, que trata-se da grande rebelião, que é o maligno, né? Todos os efeitos, a oração, ela faz parte, portanto, da vida cristã como um princípio. E o apóstolo Paulo, por exemplo, nos orientou que devemos nós orar sem cessar. Pense comigo, eu já ouvi muitas vezes, né, pessoas falando sobre Daniel. Daniel orava 3 vezes por dia com o rosto voltado para Jerusalém. Poxa, que maravilha, né? Isso é um belo exemplo. Orar 3 vezes ao dia, né? Com o rosto voltado para Jerusalém, significa que ele estava com o coração vinculado a Jerusalém, que no Antigo Testamento era a sede espiritual e simbólica do propósito eterno de Deus. Mas a pessoa fala, não, orar 3 vezes é muito bom. Mas o Novo Testamento eleva o padrão de oração, dizendo orai sem cessar. Conforme também Jesus diz em uma de suas parábolas no livro de Lucas, devemos orar continuamente, sem nunca desanimar.
E eu pergunto, ora, como devemos ou podemos nós orar sem cessar? Como orar sem cessar? Porque sem cessar, que eu entendo, é sem nunca parar. Você nunca para de orar. Como orar sem nunca parar, se nós temos que comer, temos que tomar o nosso banho, temos que ir ao trabalho, ir à escola, tem que dormir também, descansar? Como orar sem cessar? Então, logo se percebe que há um problema aqui, um problema que deve ser entendido que, não que o apóstolo tenha errado, ou que estivesse exagerando no conceito de oração, mas no sentido de que a oração que nós conhecemos hoje, ou o modelo de oração, talvez, se ele não estiver equivocado, pelo menos ele está parcialmente ensinado para nós. Ou seja, momentos de oração é importante. Começamos a reunião, fizemos uma oração, não foi? Ao acabarmos a reunião, faremos uma outra oração. Alguns irmãos, ao chegarem no local de reuniões, costumam fazer uma oração. Nas reuniões da igreja tem momentos de oração. Talvez um grupo de irmãos se reúna na semana, em algum dia, para ter momentos de oração. Isso é muito bom. Entretanto, é dito que devemos nós orar sem cessar, o que implica que o conceito de oração no Novo Testamento é um tanto diferente. Então, como orar sem cessar, mesmo estando nós dormindo, mesmo estando nós comendo, trabalhando ou fazendo qualquer outra coisa? Isso certamente fala de um coração vinculado à vontade de Deus, que está constantemente em alerta e, portanto, em constante ações de graças. Olha o que diz o versículo 2: perseverai na oração, como? Perseverai, olha os verbos. Ele não diz perseverai na oração, vigiai como eu poderia colocar? Perseverai na oração, vigiai e dai ações de graças. Está assim na sua Bíblia? Então ele diz, perseverai na oração, é um mandamento, é uma ordem, perseverai na oração. Aí você fala assim, mas como, apóstolo Paulo? Ele diz, vigiando. Vigiando é o modo. Então ele está demonstrando o modo como você pode perseverar na oração, como você pode orar sem cessar. O modo de perseverar é vigiando, é um coração atento, constantemente atento a quê? Atento a tudo aquilo que é Deus, para que nunca você confira absolutamente qualquer coisa ao seu próprio braço, ao seu próprio esforço, ao seu próprio trabalho. Imagine uma pessoa que constantemente ele tem o seu coração tão alerta que ele sabe, ele tem a consciência, por isso pode agradecer e pode louvar por todas as coisas boas que lhe acontecem. Você abriu os olhos, você percebe que está vivo, tem aquele sol bonito batendo na sua janela, ou a chuva está caindo, e você pode falar, graças a Deus, mais um dia. Você logo confere a Deus, porque seu coração está o quê? Atento. Atento a tudo aquilo que é Deus e que procede de Deus, e portanto você procede com ações de graças, agradecendo, louvando, adorando. Infelizmente, tanto a oração, quanto a adoração, quanto o louvor, chegou até nós, na experiência de igreja, como sendo momentos estanques. Irmãos, vamos louvar o Senhor. Aí, canta lá 2, 3 hinos. Pronto, louvamos ao Senhor. Agora que nós já louvamos, vamos orar. Fazer a oração, amém. Agora que nós já oramos, vamos fazer outra coisa. Como se essas coisas fossem pontuais. E aí, existem sim os momentos coletivos de oração, o momento coletivo de adoração, o momento coletivo dessas coisas. Entretanto, cada cristão individualmente precisa entender que a adoração é um coração que reconhece, é um coração que conhece a Deus e que reconhece as coisas divinas. A oração é um coração vinculado à vontade de Deus, que está atento, desperto de todas as coisas, e por isso, vigiando, vive a dar graças a Deus por tudo. Paulo vai dizer isso, salvo engano, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, em tudo dai graças. Essa pessoa que tem esse coração,
esse entendimento, essa visão, não cabe na sua vida a murmuração. Não cabe. Interessante que os cristãos, me desculpe eu colocar assim, mas é porque eu tenho que colocar dessa maneira, para os irmãos poderem fazer a distinção da verdade de Deus, organicamente vivida no coração, e dos procedimentos rituais que deram a nós, ou passaram a nós, como se fosse sua vida cristã, né? Então, interessante como que as pessoas, na maioria das vezes, elas entendem que pecado seria você, por exemplo, estar numa reunião de família, agora, final de ano, muitas pessoas se reúnem, e lá na sua reunião de família, digamos que os seus parentes não sejam cristãos do seu modo como você procedeu. Talvez sejam cristãos católicos, que muitas vezes não são reconhecidos como tais, como cristãos, né? Mas aí você está ali, aí de repente eles colocam uma música secular de um cantor, qualquer que seja, a música do Roberto Carlos, vou colocar assim, que o Roberto tem muitas canções que falam de Deus, né? E músicas que falam da vinda de Jesus Cristo. Tem muitas canções, eu conheço dezenas delas, né? Aí só que o crente, ele entende, não, isso é pecado, eu estou pecando. Ele até se retira do local, ou às vezes nem vai a uma comunhão, reunião de família, porque não, lá vai passar música do mundo. Porque eles entenderam, a cristandade entendeu que pecados são coisas. Ou seja, se delimitou tudo aquilo que é feito pelo um cristão evangélico, nesse círculo evangélico, é de Deus. O que for feito fora desse círculo, ainda que tenha a natureza de Deus, não é de Deus porque não é evangélico. Isso é um erro muito grande, não é? E aí, por eles criarem um tanto de pecados, eles criaram. Os pecados não existem. Eles criaram, porque a Escritura nada sobre isso ensina. Aí se você for questionar de onde se tirou essa ideia de que isso ou aquilo outro é pecado, eles não terão um texto bíblico que diga isso expressamente. Eles vão dizer, não andeis como andam os filhos das trevas. Sim, mas o que é andar como os filhos das trevas? Paulo vai explicar. Como é que é andar como os incrédulos? Alheios à vida de Deus. Ele vai dar uma série de demonstrações, mas nenhum desses pecados criados, que eu costumo chamar de os pecados sociais e eclesiásticos, se encontra na Escritura. Agora, os pecados que se encontram nas Escrituras não estão arrolados na série de pecados das igrejas. Ou seja, as igrejas não se importam. Por exemplo, se elas encontrarem um cristão cometendo qualquer ato cujo estatuto da sua igreja proíbe, é capaz da igreja expulsar tal membro, disciplinar, punir. Mas os pecados que a Escritura apresenta como pecado acontece a todo momento, do púlpito à porta do local de reuniões, e ninguém se dá conta, inclusive, que é pecado. Por exemplo, se nós somos ordenados a orar, vigiando com ações de graças, se diz a Escritura que devemos nós, em tudo, dar graças, então, qualquer atitude contrária, no sentido da murmuração, isso é um pecado tremendo. O cristão não deve ter nos lábios absolutamente nenhum tipo de murmuração. Ele deve sempre glorificar a Deus. Lábios cheios de ações de graças. Há pessoas que murmuram porque está chovendo. Quando a chuva passa, que vem um calor, murmura porque está calor. Ora, como é que você imagine só? Pense em você, se coloca um pouquinho do outro lado. Imagine você tem um filho, e aí você trabalha intensamente, e você compra roupa para o filho, comida para o filho, escola para o filho, e esse filho todos os dias dizendo, comida nojenta, essa escola não presta, porque tal, sempre murmurando das benesses que ele recebe dos pais. Isso é bom para o seu coração? Eu coloquei nesse sentido para vocês entenderem. Deus nos dá todas as coisas que são necessárias. Até as tribulações são necessárias. Muitas vezes a gente não compreende as tribulações. Lógico que a gente não quer passar por tribulação, por sofrimento. Ninguém quer passar por sofrimento. Mas se você ler a Escritura com bastante atenção,
você vai observar que até os sofrimentos cooperam para o nosso bem. Inclusive, falando sobre oração, Paulo diz em Romanos capítulo 8 que nós não sabemos orar como convém orar. Mas como é que eu não sei orar? Quem é que não sabe orar? Todos sabem orar. Mas Paulo não diz que nós não sabemos orar. Vós não sabeis orar como convém orar. E porque nós oramos sem saber orar convenientemente, é dito que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí logo já vi gente, Espírito Santo interceda com gemidos inexprimíveis. Como se porventura o Espírito Santo pegasse a sua oração da sua boca, que não é uma oração conveniente, e fosse lá gemer a sua oração diante do Pai. Não. O texto ensina exatamente o oposto. Ele diz, porque não sabemos orar como convém, é que o Espírito Santo intercede por nós. Ele pega a nossa oração e ao levar para o Pai, logo ele modifica a sua oração no sentido de orar à vontade de Deus. O texto de Romanos explica, porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, segundo a vontade do Pai, e não segundo a nossa vontade. O que significa que não saber orar como convém é porque muitas vezes estamos nós orando as nossas vontades, a busca pela satisfação do nosso egoísmo. Aí o Espírito Santo, ele vai trabalhar a nossa oração, converter a nossa oração segundo a vontade do Pai. E essas palavras de oração, aqui que eu estou colocando, que Paulo diz em Romanos 8, está no contexto dos sofrimentos. Capítulo 8, versículo 17, ele começa a falar sobre os sofrimentos. E falando sobre os sofrimentos, diz que nós não sabemos orar como convém. Porque quando vêm os sofrimentos, a primeira coisa que nós fazemos é orar. A primeira coisa que nós fazemos quando vem o sofrimento é falar, irmãos, orem por mim que eu estou passando por sofrimento. Mas orar em que sentido? Que o Senhor me livre do sofrimento, que o Senhor retire o sofrimento. Aí Paulo ensina, mas por que você está orando? Para Deus retirar o sofrimento? Se o sofrimento é que pavimenta o caminho da glória. Porque o sofrimento nos purifica. Purifica no sentido de nos quebrantar. O sofrimento, como diz lá em Deuteronômio, salvo engano, capítulo 4, ou capítulo 8, é dito assim, falando sobre o povo de Israel, Deus falando, eu te fiz passar fome no deserto para te humilhar. Mas Deus humilha alguém? Calma, entenda que esse humilhar não é no sentido como nós entendemos na nossa conversa do dia a dia. É no sentido de que nós somos, às vezes, tão imperiosos, nós somos tão, como eu posso colocar, arrogantes, nós somos tão presunçosos, que Deus tem que nos quebrantar. O quebrantamento, para que você tenha não somente o conhecimento de Deus, mas o reconhecimento. Somente quando você tem reconhecimento é que você se inclina, é que você adora verdadeiramente, é que você rende ações de graças, é que você está sendo modificado. Os sofrimentos nos quebrantam para nos tornar outra pessoa. Em outras palavras, o sofrimento é instrumento de Deus para o nosso bem, para a nossa mudança, para que nós nos tornamos cristãos adequados, e assim Deus possa operar em nossas vidas. Então a oração, ela tem esse aspecto do coração, do vínculo, da associação à vontade de Deus, esse desejo de experiência com Deus, e isso se dá não somente por meio de orações formais. Interessante que vocês já ouviram falar assim, o fulano ora bem. Quem já viu? Mas aquele fulano tem uma oração bonita. Ora, mas como assim oração bonita? Será que essa pessoa não desenvolveu uma arte de oração em forma de oratória? Será que não tem ali um tanto de termos que já estão acostumados, que nem passa pelo coração? Ó meu Deus e meu Pai, tu que habitas acima dos mais altos céus. Talvez seja uma expressão bonita, né? Mas será que isso sai do coração? Orar é falar com Deus, simplesmente falar com Deus.
Se Deus está com você todo momento, e não somente no momento específico, se Ele habita o seu coração, a sua alma, se não há lugar onde Ele não esteja, por que nós reservamos um momento específico para falar com Deus? Fala, rapaz, hoje eu não orei. Bem, peraí, se você não orou hoje, seria mais ou menos isso. Você saiu de casa cedo, com um amigo, passou o dia inteiro andando ao lado desse amigo, ou ele com você, e você ignorando a sua presença. Você não falou com ele, não conversou com ele. Amigos geralmente confidenciam muitas coisas, fala das suas dificuldades, dos seus problemas, não fala? Amigo conta coisas à toa, né? Coisa sem nenhuma razão de ser. Amigo é amigo. Amigo não tem formalidade. Imagina você ter um amigo, aí ele chega a ser: boa tarde, meu amigo. Olha, tu és para mim uma pessoa importante. Veja, te direi agora. Imagine só que coisa mais chata é essa. Não seria uma coisa chata ou não? Sem graça, com a formalidade. Não existe formalidade para oração. Orar é falar. Falar o que está aqui dentro do seu coração. Por isso que você pode falar a todo momento com Deus tudo o que você quiser falar. Até coisas engraçadas você pode falar: Senhor, que coisa mais engraçada. Ele ri. Ele está do seu lado, é seu amigo. Não compactua com pecado algum, certamente. Mas orar é a coisa mais singela e mais simples que pode haver. Então muitas pessoas, em razão da formalidade da oração, ignora a presença de Deus no seu dia a dia. Rapaz, hoje eu não orei. Então você esteve com Deus, Deus esteve com você, mas você ignorou a sua presença, nada lhe falou, fez tudo por conta própria, porque Ele estava com você, você não falou com Ele nada. Então você tem todas as decisões, você é o Senhor do seu destino, Senhor do seu futuro. É você que planeja seu futuro, que realiza seu futuro, e Deus, no final, tem que consentir naquilo, te dando a bênção no sentido do sucesso daquilo que você planejou. Então, Paulo coloca a oração perseverante como um vigiar constante do coração e o render graças constante a Deus por todas as coisas. No versículo 3, Paulo coloca a oração no âmbito de um coração vinculado à obra do ministério. Irmãos, em nome de Jesus, pense comigo. Novamente eu quero colocar um ponto aqui que é notório. Os crentes, nós crentes, de maneira geral, congregamos em tal lugar. Estamos lá, vamos ao culto no domingo, na semana, 2 a 3 reuniões na semana. Tem lá os líderes, os pastores, enfim. Tem os grupos, que cantam. Mocidade, criança, coral, gideões, tanta coisa, adolescentes, todo mundo canta. Tem o quarteto, tem um trio, tem o solo. Tá bom, tudo aquilo. E a pessoa está ali, naquela igreja. Não, estamos aqui esperando Jesus voltar. E quando não volta, nós estamos cantando, estamos orando, estamos aqui. E não sabem que igreja é algo tão grande, é algo tão sério. Tanto é que igreja seria uma expressão genérica para falar de ajuntamento. Para a igreja acontecer, não precisa de nada, basta ter um grupo. Igreja é uma congregação de chamados, é ajuntamento. A palavra igreja é uma palavra grega que antes de Cristo usar para se referir ao ajuntamento dos eleitos, os gregos já usavam para suas assembleias, dos anciãos, para debater política na praça, na ágora da polis. Então, esse termo igreja implica meramente pessoas que participam de um grupo comum, de interesse comum, de posição comum. Então, igreja é muito mais do que o termo igreja é um termo genérico. O termo específico para um ajuntamento de pessoas que têm uma incumbência de Deus seria ministério. Ministério é incumbência. Então veja que Paulo, quando ele fala acerca do seu ministério, ou seja, do seu serviço, do trabalho que ele prestava para o reino de Deus,
Ele diz assim, ó, suplicai ao mesmo tempo também por nós. Nós quem? Olha, ele faz referência a ele e a um grupo de cooperadores que formava com ele uma, como eu posso colocar, formava uma frente de pregação da palavra de Deus. Do versículo 7 em diante, ele vai falar sobre Tíquico. Olha um tanto de nomes que ele coloca. Ele coloca aqui também Onésimo. Ele fala de Aristarco, de Marcos, de Barnabé, de Jesus, não Jesus Cristo, mas Jesus conhecido por justos, né? Epáfras. Ele fala sobre Lucas, Demas. Veja quantos nomes ele apresenta aqui de pessoas que formavam um grande grupo de pastores, de cooperadores, ou um grupo de apostolado. Paulo, o apóstolo, com seus cooperadores, apóstolos também, a quem Paulo enviava para cuidar das igrejas. Lógico, não apóstolos no status de 12 apóstolos, não é isso que eu estou dizendo, mas de pessoas que faziam um papel representativo do apóstolo Paulo em muitas comunidades. Então Paulo diz assim, olha, veja bem que é preciso que se abra a porta à palavra. Então você que é membro do ministério, primeira coisa, você faz parte de um ministério, primeira coisa que você tem que pensar, este ministério promove o quê? Eu faço parte do ministério tal, maravilha. E esse ministério tal, o que ele promove? Porque um ministério é o cumprimento de um serviço. Agora nós vamos entrar no novo governo, né? Não é apologia ao governo que venceu, poderia ser qualquer outro. Só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então, o presidente eleito, ele tem os seus, ele traz para si ministros, pessoas que vão ocupar a função de ministros no seu governo. Tem lá o ministro da saúde, por exemplo. O que significa um ministro da saúde? É alguém que, teoricamente falando, deve ter o conhecimento da medicina. É ou não? Se me colocar lá como ministro da saúde, eu não sei nada sobre saúde. Como é que eu posso levar a cabo um serviço do qual eu não estou inteirado? Então, teoricamente, esse ministro, ele tem uma instrução, ele tem um conhecimento técnico daquilo que ele vai executar. Eu falo teoricamente, porque nem sempre acontece dessa maneira, não é? E agora, tendo esse ministro com tal conhecimento, esse ministro deve cumprir o serviço de promover a saúde em todo o Brasil. Em todos os sentidos tem que promover a saúde. Então, os brasileiros reclamam muito da saúde pública. Onde é que está a raiz do problema? No Ministério da Saúde. Porque ele é o responsável de promover. Mas não tem dinheiro, não tem... Bem, mas você está aqui para promover. Se você não promove, você tem um problema. Os brasileiros estão dizendo, vamos embora do país. Brasileiro, quero ir para os Estados Unidos, Portugal, não sei para onde, Espanha, Europa. Eu quero sair do Brasil porque não tem educação, não tem saúde, não estou fazendo crítica política. Eu vou levar os irmãos para o texto, para vocês entenderem. Quando se diz, entretanto, de ministério, que é igreja enquanto ministério, as pessoas não se dão conta que os muitos ministérios estão iguais ou piores aos ministérios do nosso país que não levam a cabo o serviço. Promovem outras coisas. Quem vai falar de alguém, um governador, que promove na sua cidade um evento sem nenhuma necessidade, gasta milhões, e a saúde pública um caos? Ou seja, a pessoa está errando o alvo. Então, o ministério, enquanto igreja, ministério, tem um serviço a cumprir. Você tem que perguntar, esse ministério do qual eu faço parte, está promovendo qual serviço? Aí coloca no papel. Ele está promovendo reunião de jovens, né?
Big Brother na igreja, promovendo, o que mais? A Fazenda na igreja, promovendo o que mais? Aí, tudo que é de televisão, eles promovem na igreja num sentido. Por quê? Não, porque os jovens gostam. Aí o jovem fica animado, o jovem não sai da igreja. Mas essas coisas estão promovendo o reino de Deus? É a pergunta. É a palavra de Deus o cerne de tudo que se realiza? Ou são meros movimentos com o intuito de entreter a moçada? A pergunta a ser feita. Não, pastor, é coisa séria, é palavra. Então você deve ir lá no encontro das mulheres, palavra pura, palavra, grava as palavras, leva a palavra para casa, gravada, e começa a analisar, à luz da Bíblia, ponto a ponto. Mulheres poderosas, o empoderamento das mulheres, isso é o mundo, não pode ser de Jesus Cristo. O Espírito de Cristo não ensina empoderamento, nem feminino, nem masculino, nem LGBT, nada de empoderamento. Tudo o contrário. Os humilhados serão exaltados, não é? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, submetei-vos uns aos outros. Tudo que o Evangelho ensina é o oposto a qualquer tipo de empoderamento. Mas o empoderamento entra como mensagem na igreja. Não basta que haja uma pregação. Você tem que analisar, como diz a Escritura, julgai as profecias. A profecia não é julgar uma profecia, né? Não, profecia é a mensagem ministrada. Toda mensagem tem que ser analisada à luz da verdade nas Escrituras. Toda palavra. Para você saber se aquela palavra está promovendo o reino de Deus. Tanto é que o texto diz assim, olha: perseverai na oração, vigiando com todas ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Não é a uma palavra, qualquer palavra, mas a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, né? Em outro lugar, Paulo diz a Timóteo, segunda epístola: prega a palavra de Deus. A palavra é de Deus, não é a minha palavra, não é a palavra da minha igreja. Não, cada igreja tem sua doutrina, cada um, não, está tudo errado. A igreja não existe para si nem por si mesma. Todo ministério só tem autorização de Deus para pregar a palavra. Acabou. Não é a palavra de Deus, não é o ministério de Deus. Pode ser bom ambiente social, você pode ter muitos amigos, sua família pode estar toda lá, seus filhos podem estar envolvidos nas coisas, tudo bem, mas não é a palavra, não promove o ministério. Temos que ter o critério, como Paulo fala dos bereanos, que ouviam a palavra com toda avidez, ou seja, com entusiasmo, mas tinham o critério de chegar em casa e fazer a verificação para saber se a palavra que Paulo tinha dito estava de acordo com as Escrituras. Isso é uma necessidade, ou melhor, isso é a nossa responsabilidade. Ah, Senhor, eu não sabia, o pastor pregava, eu não tenho entendimento, o que eu faço? Irmãos, hoje nós vivemos na melhor época. Ou melhor, embora vivamos na pior época, você hoje vive na melhor época, porque você tem acesso à informação. Hoje em dia, todos podem ter acesso a qualquer tipo de informação. A era cibernética é a era em que criou-se uma grande teia no mundo inteiro, por meio da qual você está conectado com todo mundo. Qualquer coisa, seja boa ou ruim, você tem acesso, não é? Então, e outra coisa, muitas vezes a pessoa tem acesso, ela ouve, mas em razão do preconceito que ela já traz no coração, ela fala: não quero nem ouvir. Não. Ou às vezes você está gostando, você ouve uma coisa que te desagrada, ao invés de você ir profundo naquele tema, tentar saber se é daquele jeito ou não, pela primeira ofensa, já desgostei, estava indo tão bem, já desgostei. Por quê? Porque você tem um conceito ou um preconceito em relação a esse ou aquele tema, e você se entende o dono da verdade,
Ou você acha que aquela verdade que você concebeu há 30 anos, você acha que ela é aquilo, que aquilo é a verdade e não há possibilidade de ser diferente? E você, portanto, está fechado a qualquer possibilidade de um novo entendimento. Então, eu costumo dizer que o nosso ministério, ainda que ele tenha raízes bem profundas e alicerces bem sólidos naquilo que nós acreditamos e pregamos, mas nós estamos sempre abertos a observar o objeto, a coisa, o tema, por outras perspectivas. Não porque a verdade de Deus muda, nunca muda, a verdade não muda nunca, a verdade é una, imutável e é a mesma sempre. São os homens que mudam, são os homens que estão no processo de compreensão daquilo que hoje não se pode compreender. Então, se porventura eu mudei em algum posicionamento meu, não é que eu sou fraco. Ele é fraco. Mudou de pensamento, pregava uma coisa, mudou. Mas você queria que eu continuasse pregando aquilo que eu pensava que entendia, que descobri que não entendia nada? É para continuar, para se parecer forte, para parecer sólido? Não. Como diz Roberto Freire, Paulo Freire, o homem é um ser eternamente inacabado. Estamos sendo construídos. Muitas coisas que hoje nós não entendemos, ou pensamos que entendemos, nós ainda vamos entender. Muitas coisas. Não são poucas, não. E aí cabe a nós ter duas coisas. Primeiro, a fidelidade para você anunciar e pregar aquilo que o seu coração concebe, e a humildade para reconhecer que é preciso mudar quando o seu coração e sua mente compreende algo maior lá na frente. Ou seja, o que eu entendo hoje, eu sou fiel ao que eu entendo. Ao que eu recebi até hoje, sou fiel. Não abro mão daquilo que eu concebo, que eu compreendo, que eu leio, que procuro fundamentar nas Escrituras. Mas essa fidelidade não é orgulhosa, a ponto de depois eu querer me manter fiel àquilo que me foi revelado. Ou melhor, permanecer fiel ao que eu entendia diante de algo que me foi revelado e que me exige mudanças. Então são necessárias essas coisas. Paulo fala para que os irmãos orassem, para que Deus abrisse a porta à palavra. A palavra. Esse a palavra está definido. É a palavra de Deus, como está lá no livro de Romanos também, capítulo 10, quando diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. A palavra de Deus. E por isso essa palavra de Deus, Paulo chama de o mistério de Cristo. Versículo 3: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos o quê? Do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Por que ele fala da palavra e do mistério de Cristo? Ora, porque Cristo é a palavra de Deus. Hebreus 4:12: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante ou penetrante, qualquer espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não pense que está falando da Bíblia. A Bíblia, esse livro aqui, Bíblia enquanto coleção de livros, é viva. É viva, pastor, é viva. Onde que ela é viva? O livro, as letras, os fonemas, os grafemas, a tinta, o papel. A palavra de Deus é viva. Lembre-se, João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra. Na sua Bíblia está verbo, mas se lê no grego logos, quer dizer palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Versículo 14, João capítulo 1: e a palavra se fez carne. Hebreus 4:12: a palavra de Deus é viva e eficaz, porque é o Cristo de Deus. E esse Cristo é tão agudo na sua ação
de julgar o homem, que ele julga todo o ser do homem, tal como uma espada afiada de 2 gumes é capaz de penetrar o ser do homem. A palavra de Deus, que é Cristo, penetra o nosso ser. Mas é tão aguda, ou tão agudo esse julgamento de Cristo, esse juízo de Cristo, esse discernimento de Cristo, que ele discerne entre alma e espírito, separa juntas e medula aquilo que é tão unido que o olho nu não consegue ver, pensam que é uma coisa só. Alma e espírito, ou seja, é a eficácia do discernimento, a ponto de discernir os pensamentos do homem, de discernir os propósitos do coração do homem. E a prova de que essa palavra é o próprio Cristo é o versículo seguinte, versículo 13, 4:13 de Hebreus. Porque todos nós estamos diante dele, nus, completamente despidos, diante daquele a quem haveremos de prestar contas. Então é Cristo. Por isso que João, no Apocalipse, vai dizer, no capítulo 19, versículo 11, salvo engano, o versículo 13, diz, na sua visão, quando via Cristo descendo, montado num cavalo branco, dizia: o seu nome se chama o Verbo de Deus. O seu nome é a Palavra de Deus. Paulo diz para os irmãos orarem, para Deus abrir a porta à palavra, para Deus dar oportunidade ao apóstolo de anunciar a palavra, de pregar a palavra, ou seja, de anunciar o mistério de Cristo, o Cristo de Deus, o Cristo imanente à criação, o Cristo encarnado, o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, o Cristo assunto aos céus, entronizado, glorificado, exaltado, o Cristo no seu reino, o Cristo na sua vinda. Isso é a palavra de Deus. Então, a primeira coisa é você perguntar: o ministério do qual eu participo está comprometido com esse serviço de pregar, anunciar o mistério de Cristo? Se tem esse compromisso, meu irmão, ore por esse ministério. Ore, interceda. Aqueles que ainda não intercedem pelo ministério de Deus, o ministério que prega a palavra de Deus, ou ora eventualmente, de vez em quando, Senhor, abençoa o ministério e tal, mas não tem essa oração, como diz, perseverante, é porque o coração ainda não está vinculado à verdade. Vocês entendem como a coisa é séria? Então você tem que orar: Senhor, dá-me um coração vinculado à verdade, um coração que tenha fidelidade à verdade, porque se você tem um coração fiel, de fé na verdade, tudo o que diz respeito à verdade passa a ser elemento do seu pensar e do seu orar constante. Senhor, abra a porta para a pregação da tua palavra. Você lembra do ministério da igreja? Você, Senhor, a tua palavra. Mas pastor, Deus é o maior interessado, Ele vai ter que abrir essas portas de um jeito ou de outro, eu orando ou não orando. Ora, mas nós não oramos a Deus para mudar a ideia de Deus. Não. Quem ora para mudar o coração de Deus é tolo, é ignorante. Porque ele pensa que o empregado, o escravo, o servo, vai mudar o coração do Senhor. Impossível. Além do mais, esse servo que assim ora, achando que ele é Senhor, porque ele vai mudar o coração do outro, ele pensa que Deus não quer fazer algo e ele vai convencê-lo de fazer. Então a vontade de Deus seria muito fraca, né? E outra, esse aqui também não ama a vontade do seu Senhor, ele ama a sua própria vontade e quer converter Jesus Cristo para ser o seu servo, para realizar a sua própria vontade. Entendem isso? Então, é preciso que nós tenhamos esse coração de orar à vontade do Pai e ter esse coração vinculado, essa fé. Quando isso acontece, o ministério, tudo o que diz respeito à vontade de Deus, que é Cristo,
E esse Cristo que é pregado e é anunciado na forma de ministrações por meio dos ministérios. Esse é o ministério apostólico de Volta à Palavra, que nós entendemos está comprometido com a verdade de Deus. Há outros ministérios também comprometidos, certamente, mas há muitos ministérios que não são ministérios da palavra, são ministérios de outra categoria. Mas se eles dizem que são da palavra, estão iguais aos ministérios do nosso país, que tendo tal propósito, não funciona como tal, porque os ministros estão lá com o nome de quem se preocupa com a saúde pública, mas na verdade ele está buscando o interesse próprio. Então, temos que ir embora do país, ou melhor, ir embora de ministério, né? Bem, a ideia que eu tenho não é partidarista, é que você deve colocar a sua vida para que o serviço de Deus se realize. Paulo vai dizer muito sobre ministério em 2 aos Coríntios. A carta aos 2 Coríntios fala sobre o ministério da nova aliança. Ele fala, nós como ministros da nova aliança, eles estão trabalhando não com a letra, não com a lei, mas ele fala, é o espírito de vida, é o ministério da vida, da verdade, da realidade, da justiça. Então, igreja é coisa muito séria. Muitos colocam suas vidas de suas famílias em ministérios que depois de 20 anos nada foi trabalhado no coração concernente ao reino de Deus, a palavra de Deus. É preciso estarmos atentos. O ministério é algo tão sério que Paulo diz aqui no capítulo 4, versículo 17: também dizei a Arquipo. Arquipo é uma pessoa, era um cooperador que certamente tinha ciência do seu chamamento, tinha ciência de sua responsabilidade, porque ninguém é chamado por Deus sem que Deus capacite. Quando Deus chama alguém para a obra do ministério, Deus capacita. Ele concede todos os meios para a capacitação daquela pessoa. Foi o que eu falei agora há pouco. Imagine só colocar o Alexandre Rodrigues para ser o ministro da Justiça no Brasil. Vai dar certo, pessoal? O que vocês acham? Vai dar certo? Não, na opinião de vocês. Não vai dar certo, porque eu não entendo nada de justiça. Como é que eu posso ser um ministro se não entendo? Não tem sentido. Então, quando Deus chama alguém para o ministério, Ele capacita. Ele dá o dom da palavra, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria. Ele traz, lógico, na proporção da capacidade do vaso, a revelação da sua vontade. E esse vaso vai se dilatando para que ele receba essa verdade de Deus. Nenhum vaso nasce pronto. O maior vaso que nós conhecemos pela Escritura foi Saulo de Tarso, ou apóstolo Paulo, né? Que de pequeno não tinha nada, ele era um grande homem, recebeu grandes revelações, até ele foi formado no seu entendimento. Quantos anos ele passou servindo a Deus no judaísmo? Até ele ter a clareza, o entendimento do Cristo de Deus na sua morte, na sua ressurreição. Antes disso ele perseguia o corpo de Cristo. Então isso mostra que Deus capacita, ainda que essa capacitação seja muitas vezes paulatina, porque é assim que acontece com o homem, porque o homem é um ser histórico, e Deus ele é eterno, Deus não precisa disso, mas o homem precisa. Mas Deus capacita, e quando Deus chama, e quando Deus capacita, Ele dá, juntamente com o chamamento, a capacidade, a graça para o cumprimento do ministério. Ora, cuidado, ministério é coisa muito séria. Eu falo isso, me perdoem, né? Mas é interessante, importante que se fale.
Hoje está cheio de crítica, né? Mas é para os irmãos entenderem, não é nada pessoal, com nenhum ministério. Mas infelizmente os cristãos evangélicos, sobretudo, entendem ministério como uma coisa muito banal. A pessoa se converte, não, eu sou missionário, sou apóstolo, pastor, tal. Deus me chamou. Amém. Ninguém é contra o chamamento de ninguém, né? Ninguém quer também ter o controle de tudo, não é isso. Mas o fato é que é de uma responsabilidade muito grande. E quando nós ouvimos, portanto, muitos ministros falarem, ou supostos ministros alegarem o chamamento de Deus, quando eles falam, é que você discerne se há ministério mesmo ou não, se ele tem a palavra de Deus em si ou não. Se o Cadmo diz, olha, eu fui chamado para o ministério da palavra, que coisa boa, mais um para proclamar a verdade. Aí quando ele fala, ele não está falando a palavra de Deus. Ele pode até falar em nome de Deus, mas está pregando outras coisas. E se você disser a palavra de Deus, ele até discorda, ele nem conhece muitas vezes. Então, é preciso rever essa questão. Porque quando se tem o chamamento, tem a capacitação e tem a graça para o cumprimento do ministério. Só que muitas vezes acontece de pessoas terem o chamamento, terem a capacidade de Deus, a capacitação de Deus, e terem a graça divina para a realização do ministério, mas tal pessoa, pelas dores do trabalho, que é árduo, pelas dificuldades do caminho, por não receber os aplausos dos homens, como diz Paulo, ser considerado a escória do mundo, ou talvez pelos problemas da vida cotidiana, pelos afazeres cotidianos, ou por qualquer outro motivo, alguém chamado, capacitado e que recebeu a graça de Deus para cumprir o chamamento, se torna negligente, não quer cumprir a obra do ministério. Não quero, não. Já ouvi gente dizer assim, Deus me chamou, tal, mas pai, eu sofri tanto, apanhei tanto, que hoje eu só quero sentar aqui e ouvir mais nada. Eu não quero mais me envolver com gente. Eu já vi muito isso, muitas, dezenas de vezes. Eu falo bem, dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. Porque Deus te chamou, Ele confiou em você, Ele te habilitou e te deu a graça, e agora Ele está esperando que você promova. Afinal, você foi um eleito de Deus para esse fim. É preciso que haja essa disposição. Quando Paulo escreve a Timóteo, por exemplo, Paulo escreve num tempo de crise. Talvez o maior tipo de crise que o apóstolo teve foi quando escreveu, sobretudo, a segunda epístola a Timóteo. Porque ele via a apostasia iminente, ele via a apostasia, ele estava preso, ele tinha sido abandonado pela maioria dos seus cooperadores, estava numa prisão, ele seria imediatamente degolado, decapitado, seria morto. E ele olha para um lado, para o outro, não tem saída, lembra de Timóteo, escreve, vou dizer para Timóteo, Timóteo é fiel, Timóteo tal, mas aí ele sabe que Timóteo estava vivendo um momento de muito medo. Timóteo era um jovem e Timóteo era tímido. Tímido não no sentido de ser tímido para falar. Eu sou extremamente tímido para falar. Me coloca no meio de pessoas assim que eu não conheço muito, eu fico com uma dificuldade profunda de conversar. Agora, quando eu venho falar aqui na frente, muda. Os 5 primeiros minutos é um pouquinho travado, depois
destrava, né? Mas eu sou tímido para falar e para me relacionar. Depois que eu ganho o ambiente, aí não, aí eu deslancho. Mas a timidez de que fala é a timidez diante da responsabilidade, aquele coração tímido, que não está muito, está cansado, está com medo, não está acreditando muito nos resultados. Afinal, Paulo vai morrer, está preso aí, ó, o resultado é isso aí, ó. Então Timóteo estava naquele momento de frieza, fraqueza e timidez, a ponto de Paulo falar para ele assim: olha, reaviva o dom que há em ti, porque Deus não nos deu espírito de covardia, nem de medo, nem de timidez, mas de poder, de força, no Espírito Santo. Levanta, bora retomar essa atividade. Então, irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito parecido com esse tempo de Paulo, porque muita gente tem desagregado. Aqui tem o tal de Arquipo, que não estava cumprindo o ministério, estava com negligência, cansaço, timidez. Aqui tem o caso, né? Ele vai citar aqui no versículo 10, né? Ou melhor, no versículo, deixe-me ver, me ajudem aí a encontrar onde está Demas aí. No 14: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Aqui em Colossenses, presta atenção, eu falei que quando Paulo escreveu a Timóteo, ele tinha sido abandonado por muitos de seus cooperadores. Não aqui em Colossenses. Aqui em Colossenses, ele, olha o tanto de saudação a Aristarco, Marcos, Barnabé, o Justo, nós temos Epáfras, depois nós temos Lucas, temos Ninfa, temos Demas, tem um tanto de gente aqui, Arquipo. Mas eu estou falando lá de 2 Timóteo, quando ele tinha perdido muitos cooperadores. E eu disse que nós vivemos tempos muito parecidos com os tempos de 2 Timóteo. Sobretudo quando fala de Demas aqui, lá em 2 Timóteo, Paulo vai dizer: Demas, o meu cooperador, me abandonou por amar o presente século. Vocês estão entendendo? Hoje nós estamos assim, basicamente. Poucos ministros que, sendo chamados, capacitados e recebidos a graça, poucos que estão cumprindo com vigor. Muitos estão cansados, como Arquipo. Outros, como Demas, em 2 Timóteo, amou o presente século e foi embora. Outros cooperadores discordaram de Paulo. Não, esse Paulo enmaluqueceu de vez, ficou louco, e abandonaram o ministério de Paulo. Uns foram fazer seu ministério particular, outros se tornaram hereges, acusando Paulo de herege, quando eles eram os hereges. Então, nós temos que pensar isso. É urgente o tempo de Deus levantar os Timóteos, os Epáfras, os Lucas. É tempo de Deus levantar os Barnabés. Quem mais aqui? Me ajuda aí. Os Arquipos. Todos esses irmãos, as ninfas. Nome diferente, ninfa, né? Mas é um nome próprio. Mas é tempo de Deus levantar homens e mulheres, um grupo de cooperadores, que possam doar os seus corações, doar o seu tempo, os seus recursos, as suas habilidades, para a promoção do ministério de Deus. E o tempo que nós vivemos é tão difícil quanto o de Paulo, quando escreveu a Timóteo, que hoje nós vemos a apostasia iminente, nós vemos o retrocesso de inúmeros cooperadores, nós vemos a palavra precisando de uma porta aberta para ser proclamada. Enfim, é basicamente isso. Mas que final de carta bonito, né? Que maravilha, mensagem forte, como Paulo encerra
esta epístola, e nós encerramos hoje também os nossos estudos sobre esta epístola. Tá bom? Dos princípios gerais eu apresentei somente a oração, mas basicamente é tudo isso que nós tínhamos para falar. E mais uma vez Deus nos deu a graça de concluir o estudo de mais uma epístola. Tá bom? Glória a Deus.